Bom, então hoje a gente vai falar de bastante coisinha, tem bastante slide hoje, eu coloquei bastante exercício também para resolver. A gente vai falar então de algumas propriedades da tabela periódica que são bem importantes para alguns exercícios, sobre NOx, sobre as ligações químicas, tanto ligações entre dois átomos como na molécula em geral, e sobre as funções inorgânicas. Hum, Primeiro, então, a gente vai falar das propriedades da tabela, então. A gente tem o raio atômico e a energia de ionização primeiro. Todas essas propriedades que eu for falar agora, elas são baseadas na força com que um elétron é puxado pelo núcleo e o quanto ele ah, repulsado pelo outro elétron que está ao lado dele. Então, por exemplo, carga negativa com carga negativa vai se repelir e carga positiva com negativa vai ser atraída. E isso vai dar algumas dessas propriedades. Começando pelo raio atômico, então, a gente vê que quanto Como mais. assim, como assim Oi, eles vão se referir isso? como? Como assim as duas cargas negativas vão se repelir? Que nem quando você coloca um ímã junto com outro, às vezes de um lado ele gruda e de outro lado você não vai conseguir encostar os dois. Nesse tipo de situação. Deu para entender desse jeito? Sim. Então tá. Então, raio atômico. Se vocês olharem na tabela de vocês, quanto mais para baixo vocês vão vendo, mais o número de prótons cresce. E do mesmo jeito o número de elétrons. Então, quanto mais prótons existem, mais elétrons são puxados. E daí o raio acaba ficando menor. E também, quanto mais para direita, não, para esquerda, vocês olham, então vocês também vão ver que os elétrons eles vão diminuir. Então vai ter menos elétrons que o núcleo vai precisar puxar, ou seja, ele vai poder concentrar muito mais força nesse tipo de elétron. Então ela vai crescer da direita para a esquerda e de cima para baixo. Então, se vocês olharem, os elementos com maior raio atômico seriam, por exemplo, flúor, oxigênio, e os com menor raio atômico, no caso. Os com maior raio seriam, então, frâncio, rádio, césio, bário, todos os que estão no canto de baixo e canto esquerdo. Ahn, A energia de ionização, então, é a energia necessária para se tornar um íon. Geralmente, para se tornar um íon, como foi estudado, eles removeram um elétron, então eles transformaram o átomo neutro em um cátion, e ele sempre foi o elétron mais externo de um gás que está isolado no seu estado fundamental. Sempre esse tipo de situação vai ser uma situação endotérmica. Então, o átomo ele vai absorver energia e vai liberar esse elétron. Quanto menor então for o raio atômico desse átomo, mais força o próton vai fazer sobre o elétron, que vai fazer com que seja mais difícil retirar esse elétron. Então, se vocês olharem na tabela, elétrons que têm átomos que têm maior energia de ionização vão ser os átomos que estão perto do flúor e do oxigênio, do cloro, por exemplo, que são os átomos que estão na parte superior direita da tabela. São átomos que têm pouco raio atômico e muita força envolvida entre o elétron e o próton. Nesse caso, a gente não considera a coluna dos gases nobres, porque não, nesse caso considera sim a coluna dos gases nobres, porque eles são as mais difíceis de serem retirados, já que eles já estão estáveis, eles vão sempre querer ficar com o número de elétrons que eles têm. Eles nunca vão querer perder um. Então isso vai deixar muito difícil de conseguir retirar um elétron e daí a energia de ionização vai ser muito alta. Agora sim, a parte de afinidade eletrônica ou eletroafinidade, então, é a energia liberada ao ganhar um elétron. Quanto mais elétrons tem, menor é o raio. Então,
Por exemplo, se olhar para o flúor, ele vai ter um raio menor que o lítio, por exemplo, porque tem mais prótons agindo sobre esses elétrons e sendo puxados. E isso deixa pouco espaço, então, entre os elétrons que já estão presentes. Para você adicionar um novo elétron nessa camada, vai ser muito mais difícil, porque os elétrons que já estão presentes, eles vão começar a repelir esses outros elétrons. Eles vão querer expulsar esse elétron para fora, para voltar a ficar na situação original. E agora sim, ele não leva em conta os gases nobres, porque eles já têm a camada completa. Então, vai ser bem mais difícil de conseguir. Você não vai ter nenhuma afinidade com colocando elétrons, porque ele já está estável e ele nunca vai querer um elétron. O volume, então, é o espaço ocupado pelo átomo, tanto a eletrosfera quanto o núcleo. Então, os átomos eles têm que estar no estado sólido e ele é contado não somente as partículas, mas também todo o espaço entre elas. Dentro do período, então, na mesma coluna, então, sempre vai crescer de cima para baixo, porque quanto mais para baixo na tabela periódica, então mais partículas vai existir dentro desse átomo e, consequentemente, mais espaço ela vai ocupar. E dentro do mesmo período, ou seja, nesse caso na linha agora, é, dentro do mesmo período não, desculpa. Dentro do mesmo período, tá certo. Dentro da mesma linha, então para ficar mais fácil, quanto maior for o raio, mais volume ele vai ocupar. E quanto mais elétrons presentes, também maior o raio. Então você pode considerar que a parte do meio da tabela ela vai ser a com volume menor, porque ela vai ter poucos elétrons, considerando os do final da linha, e também Como vão assim, ter senhor? A parte do meio, tu diz os elementos de transição? isso, os elementos de transição. Quanto mais para a esquerda, mais o raio atômico vai crescer, então ele vai acabar ocupando mais espaço. E quanto mais para a direita, mais elétrons vão estar presentes dentro mais partículas vão existir dentro desse elemento e, consequentemente, também vai ter um maior volume. Então, os elementos que estão nesse meio termo, que não tem raio atômico tão alto e também não tem tantas partículas, eles vão acabar ficando ali na parte dos elementos de transição. A parte da densidade, então, vai ser um pouco diferente. Ela também cresce de cima para baixo por causa da massa. Então, quanto mais para baixo da tabela, maior a massa, porque maior é o número de nêutrons, maior é o número de prótons. Então, assim, ele vai crescendo. Mas ele agora é de fora para o centro, porque a densidade é sempre uma razão da massa com o volume. Então, quanto menor o volume, maior vai ser a densidade. Então, se vocês olharem o contrário do volume, então, que era de dentro para fora, vai ser agora de fora para dentro. Opa, esqueci de passar. Aí. Isso. Agora a gente tem os últimos, então. A eletronegatividade, que é a tendência de ganhar elétrons e formar algumas ligações. Quanto menor o raio, mais força ele vai ter para puxar o elétron. Então, se vocês olharem nas especificações ali, vai ser então para cima e para a direita, exatamente o contrário do raio atômico. Então, vocês podem olhar que o elemento com maior raio seria o frâncio, nesse caso de maior eletronegatividade seria o flúor, que estaria do outro lado da tabela. O ponto de fusão e o ponto de ebulição, então eles são eles consideram o tanto de energia que é necessário para separar as moléculas. Ele vai acontecer então de cima para baixo, mas não, por conta do aumento da massa atômica, então, de novo, quanto mais para baixo da tabela, maior a massa, e assim mais energia é necessário para separar as moléculas. E de fora para o centro, porque quanto maior a densidade também de um objeto, mais força interna ele vai ter, e ele vai ter mais capacidade de prender uma molécula a outra.
Ele não vai contar, nesse caso, o grupo um e o grupo 2, então os metais alcalinos e metais alcalinos terrosos, as duas primeiras colunas da tabela, porque nesse caso, então, ele vai crescer de baixo para cima. O que vai ter mais alto ponto de fusão e ebulição, daí nesse caso, seria então o lítio e o berílio. E o que teria mais baixo, então, seria o frâncio e o rádio. Por conta do aumento do raio atômico, as, as moléculas elas ficam muito longe e daí a força que tem entre elas é muito baixa, então deixa mais fácil de separar uma da outra. O raio iônico, então, que é basicamente o raio atômico dos íons. O íon, então, cátion e o ânion. Cátion quando um elemento perde elétrons, e ânion quando um elemento ganha elétrons. Já já eu vou mostrar isso, acho que está no próximo slide. Sempre vai, quando você retira um elétron ou coloca um elétron, o raio desse átomo ele vai mudar. Quando você retira um elétron, você vai deixar mais espaço os elétrons se reorganizar, mas também o núcleo vai ter o mesmo tanto de prótons. Então, o que vai acontecer é que cada elétron ele vai acabar sendo puxado com mais força. E daí isso vai acabar fazendo com que ele se rearranje em um espaço menor. Então, o raio iônico de um cátion, quando ele perde o elétron, ele vai ser menor do que o raio atômico de um elemento normal, de um elemento neutro. E nos ânions, então, quando eles ganham elétrons, ocorre o contrário. O próton ele vai ter menos capacidade de puxar um elétron, porque ele vai ter mais elétrons na eletrosfera. E isso vai acabar fazendo com que eles se espalhem mais e fiquem com um raio maior. Então, sempre a ordem de raio maior para o menor vai ser ânion, átomo neutro e cátion. Alguma dúvida até agora? Não. Então, aqui tem um resuminho, se vocês olharem, então, o volume atômico cresce, então, por conta da massa e do número de partículas, nesse caso, que vai de cima para baixo, e do centro para fora por conta da quantidade de partículas e por causa do raio atômico. Ponto de fusão e ponto de ebulição, então, ali na coluna 1 e na coluna 2, vocês podem ver que ele está para cima, e na parte do resto da tabela ela vai estar para baixo e para o centro, também relacionada à densidade e à massa. A densidade, então, vocês podem olhar que ele também é para baixo por conta da massa, mas é o contrário do volume atômico, então para o centro. Energia de ionização e afinidade eletrônica, ambos são, e eletronegatividade, todos são para a direita e para cima, mas afinidade eletrônica e eletronegatividade não contam os gases nobres, por conta que eles não são reativos, eles não querem elétrons na eletrosfera. E o raio atômico ali, que é a mesma coisa que cresce o raio iônico, então, porque são os mesmos elementos que são utilizados, então cresce para a esquerda e para baixo. Lembrando então que o ânion sempre tem o raio maior do que o elemento nêutron e o cátion tem raio menor. Aqui então eu tenho uma perguntinha, se vocês puderem responder. Ali era para ser A, B, C, D e E nas respostas, mas acabou ficando com algumas letras estranhas. Essas perguntas são todas tiradas do livro, depois no final eu não coloquei todas as perguntas que estão lá, então vocês ainda tem bastante pergunta lá se vocês quiserem responder ou quiserem procurar em algum outro lugar.
Alguma ideia de qual vai ser a resposta já? Talvez a G. A G? Tá. O elemento, então, com maior raio atômico cresce para baixo e para a esquerda. Então, se vocês olharem, vai ser o frâncio. Então, sim, tá certo. O elemento mais eletronegativo, então, vai ser para direita e para cima, mas não conta a coluna dos gases nobres. Então, sim, vai ser o flúor. E com maior energia de ionização, agora sim, tem o mesmo padrão, então, para a direita e para cima, mas contando a, a coluna dos gases nobres. Então, vai ser a G. Alguma dúvida sobre essa parte que passou? Acho que não, mas a minha resposta foi um chute. Então agora a gente vai ver sobre algumas partículas que vão ser importantes daqui para frente, que também já estão sendo importantes ali quando a gente estava estudando as propriedades da tabela. Os prótons, eles têm carga positiva e eles têm massa de uma unidade. Então, se vocês olharem na tabela periódica de vocês, vai ser o número que está em cima. Os elétrons, eles são a carga negativa e não tem massa considerável. Então, a gente não vai, por exemplo, num cálculo de massa, quando vocês tiverem que fazer um exercício, vocês não vão considerar os elétrons, porque eles têm uma massa minúscula, mas a carga deles é totalmente contrária do próton. Então, para o átomo ser neutro, ele tem que ter o mesmo tanto de cargas positivas e negativas. Então, se vocês olharem na tabela, o mesmo número atômico, que é o número de prótons, vai ser o mesmo número de elétrons. E nêutrons, então, ele não tem carga, mas ele tem massa igual ao do próton. Então, ele está ali só para fazer peso. E algumas coisas que vocês podem encontrar e ter que fazer em alguns exercícios, então, são os cálculos de massa, tentar descobrir qual que é o elemento que o exercício está falando, por exemplo. Vocês podem usar esse tipo de coisa. Átomos neutros, então, prótons são iguais aos elétrons, vai ter o mesmo número dentro do átomo. A massa, então, seria os prótons mais nêutrons. Se vocês olharem na tabela, pode dar alguns números quebrados. Isso não é por causa de elétrons e nem que existe meio nêutron, nem nada disso. Dentro do planeta, por exemplo, oxigênio, ele vai estar dentro de alguns outros junto com alguns outros elementos, como por exemplo o silício na areia, etc. Mas na atmosfera ele pode estar em formato de O2 e O3, por exemplo. Dentro disso, os pesquisadores eles acabaram fazendo uma média ponderada, então eles pegaram a porcentagem de cada espécie que está ali dentro do planeta. Eles calcularam então o total e dividiram pela importância de cada um, a quantidade que cada um estava dentro do planeta, e acabaram chegando num número quebrado, porque, por exemplo, existe 60% de um átomo que tem menos nêutrons, por exemplo, e 40% de um átomo com um pouco mais de nêutrons. Então, acabou ficando um número quebrado. Vocês podem tentar usar sem esse número, às vezes provavelmente eles vão dar, então, quantos nêutrons e quantos prótons que tem, daí o cálculo acaba ficando mais fácil. E para descobrir o número de nêutrons, então, é só você pegar a massa e diminuir os prótons, que a única coisa que vai sobrar que tem peso considerável ali vai ser os nêutrons. Tudo certo até agora? Sim. Tu vai dar exemplos de como calcular, né? Tipo, um exercício que tu vai fazer. Ou não? Desse eu não coloquei exercício, mas, por exemplo, se vocês olharem na tabela periódica, ali, vocês vão ter o número atômico e a massa, já dá para vocês calcularem o número de nêutrons, o número de elétrons, como ficaria prótons, ânions, quantos elétrons eles teriam, por exemplo, esse tipo de situação. Eu não acho que é uma coisa que vai precisar muito, um exercício totalmente específico sobre isso, mas pode ser só uma coisa que cai dentro de um exercício, então vocês têm que saber o que significa cada coisa. Eu esqueci de falar aqui, prótons, então o número atômico da tabela, ele sempre vai ser definido pela letra Z, a massa sempre vai ser definida pela letra A. Então, às vezes é importante saber isso também, que às vezes ele dá nesse tipo de situação.
Aqui, então, algumas outras definições das partículas. Então, os cátions, como eu falei antes, são partículas positivas. Quando um átomo neutro ali, daqueles que estão na tabela, eles vão perder elétrons, eles vão começar a ser carregados positivamente. E os ânions são o contrário, então, eles acabam ganhando elétrons e vão se tornar carregados negativamente. Nunca vai ter perda ou ganho de prótons, sempre vai ser uma mudança de elétrons, tá? Isótopos, então, isóbaros, isótonos, isóbaros, isótopos e isoeletrônicos, então são algumas definições que podem aparecer tanto naquela situação de cálculos, como eu falei antes, para dar algumas dicas do que você tem que fazer e tudo mais. Isótopos sempre tem que ser o mesmo elemento, porque sempre vai ser o mesmo número de prótons. Aí pode ter uma diferença na massa por causa dos nêutrons, pode ter uma diferença de elétrons, porque ele pode ver íons, cátions e ânions, por exemplo, está pedindo isso. Isóbaros, eles vão ter a mesma massa, daí, por exemplo, não importa o número atômico, não importa quantos nêutrons tem, simplesmente a massa vai ser igual. Isótonos, eles vão ter o mesmo número de nêutrons, os prótons e a massa pode ser diferente. E isoeletrônico, então, quando eles têm o mesmo número de elétrons. Nesse caso, então, ou eles vão ser o mesmo elemento, ou vai precisar de um íon. Por exemplo, o potássio e o cálcio quando perde um elétron. Os dois têm o mesmo número de elétrons, ambos têm 19. Mas o potássio ele vai estar neutro, porque ele já tem 19 prótons. E o cálcio, como tem 20, ele vai acabar sendo carregado positivamente. Então, eles vão acabar tendo a mesma configuração eletrônica, mas são átomos diferentes. E agora a gente vai ver o NOx, que é o que vai entrar aquela situação de cátions e ânions. Então, vai levar em conta o número de elétrons da camada de valência, que é a camada mais externa, que é a camada que faz trocas com outros átomos, que vai doar, receber elétrons, compartilhar. A gente tem três tipos de substâncias. Substância simples, então, é formada só por um tipo de átomo, que a gente estudou lá na primeira aula. E a ligação ela não tem diferença de eletronegatividade, então o NOx é zero. Por exemplo, O2, ele vai ter só oxigênio. Quando um oxigênio se liga com outro oxigênio, os NOx deles vão se cancelar, por assim dizendo, e o NOx vai ser zero, de ambos os átomos. Substâncias iônicas, então, ela tem grande diferença de eletronegatividade, principalmente pelo fato de uma ser um metal e a outra ser um ametal. Por exemplo, substâncias da coluna 1A e 2A e substâncias da 7A e 6A. Elas estão bem longe uma da outra da tabela e por isso acabam tendo uma grande diferença de eletronegatividade. Isso vai fazer com que os elétrons que estão de sobra, ou seja, na camada de valência dos metais, eles vão acabar sendo puxados pelos átomos que estão na parte direita da tabela. Por isso, eles vão roubar esses átomos, a gente fala que é uma doação de átomos do elemento menos eletronegativo para o elemento mais eletronegativo. Se vocês procuram por um exemplo, vocês podem ver, por exemplo, o sal de cozinha, que é o NaCl. O Na, ele tem um elétron na camada de valência, porque ele está na coluna 1A. É esse elétron que vai fazer as trocas. Então, se ele reagir com o Cl, que está, por exemplo, na coluna 7A, ele é muito mais eletronegativo. Ele vai acabar puxando esse átomo do sódio, deixando o sódio em um equilíbrio, deixando ele com uma configuração de gás nobre, e com o recebimento desse elétron, o Cl também vai passar para essa configuração de gás nobre. E assim, com essa doação, os dois vão estar estáveis e juntos. Mas se eles se separarem, eles vão acabar voltando para aquela configuração original. E isso vai fazer com que eles não tenham mais essa estabilidade. Por isso que na natureza, geralmente, a gente não encontra átomos sozinhos, porque eles precisam estar estáveis e essa estabilidade é muito mais fácil de ser mantida do que deixar os átomos sozinhos, se você juntar dois ou mais átomos.
A gente tem, então, as substâncias covalentes, que são as ligações de de ametais com ametais. São sempre com pouca diferença de eletronegatividade. A gente pode olhar, por exemplo, compostos orgânicos, os hidrocarbonetos, que a gente vai estudar em algumas próximas aulas, que eles são, por exemplo, formações que têm carbono e hidrogênio. E eles têm pouca diferença de eletronegatividade, por isso eles acabam compartilhando elétrons, e eles acabam, um elétron ele vai acabar pertencendo aos dois átomos e ambos vão ficar estáveis. Então, esse elétron ele vai ficar num meio caminho de uma doação, por assim dizer. E isso também depois a gente vai ver sobre a polaridade da molécula, vai acabar gerando um polo negativo e um polo positivo também, dependendo da substância. E a nuvem sempre vai se mover para o átomo mais eletronegativo. Mas é pouca coisa e depois a gente vai dar uma olhada melhor nisso. Então, aqui para calcular o NOx, para ajudar nisso, a gente já tem alguns NOx definidos. Seriam dos metais alcalinos, a primeira coluna da tabela, e a prata, que são NOx mais 1. Metais alcalinos terrosos, da segunda coluna, e o zinco, que são mais 2. O alumínio, que está ali na terceira coluna, logo embaixo do boro, ele é mais 3. O hidrogênio, ele é mais 1, menos quando ele está na forma de hidreto, que depois acho que talvez possa aparecer um exemplo para vocês, mas não é uma coisa tão importante agora. E o oxigênio, então, que ele é menos 2, exceto quando ele está ligado ao outro O, que daí o NOx, nesse caso, vai ser menos 1, que vai ser O2, por exemplo, eles têm que se cancelar, por exemplo, vai ser mais 1 e menos 1, ou por assim vai. E no final a molécula vai estar com NOx zero. Sempre a molécula neutra tem que estar com NOx zero. E halogênios, então, que é da coluna 7A, o grupo 17, vai ter NOx menos 1, vai ser o flúor, cloro, bromo, iodo, etc. A substância que ela está estável, então, sempre tem que ter um NOx zero. E todos os outros elementos que estão presentes dentro da molécula, eles vão acabar sendo... você vai poder calcular eles com base nesses que você já tem. Ali em cima eu coloquei um exemplo do K2CR2O7. Então, a gente vai ter o potássio, que está na 1A, a gente sabe o valor dele. O oxigênio ali no final, que ele está na 6A, a gente também sabe o valor dele, ali está mostrando que é menos 2. E com isso a gente pode calcular o valor do NOx do CR. Isso pode ser uma pergunta que eles podem pedir. E eu acho que é bem importante tanto para outros conteúdos que eles podem colocar junto. Como a gente vai fazer esse cálculo? Sempre tem que dar zero NOx. Então, a gente vai pegar o número de NOx que vale cada elemento. Por exemplo, o potássio, ele vale mais 1, porque ele está na coluna 1A. Mas tem dois potássios na fórmula, K2CR2O7. 7? 7. Então, o que vai acontecer? Você vai acabar multiplicando esse mais 1 por 2. Então, você vai ficar com 2 positivo. O oxigênio, a gente viu ali, tem carga menos 2, então o NOx dele é menos 2. E tem 7 átomos de oxigênio dentro da molécula. Então, no total, a gente vai ter 14, menos 14 como NOx dos 7 oxigênios. Quando a gente faz a soma, então, do mais 2 com menos 14, a gente vai ter menos 12. Para isso chegar no zero, o CR ele tem que ter 14 positivo. Como tem dois átomos de cromo, nesse caso, vai ser 12 dividido por 2, que vai acabar sendo 6. Deixa eu ver se eu consigo... eu não consigo aumentar aqui agora. Mas se vocês quiserem aumentar a imagem, dá uma olhada ali melhor como é que funciona o cálculo, ou se vocês quiserem dar uma olhada no livro, talvez fique mais fácil do jeito que está explicado lá. Vocês podem dar uma olhada. Se tiverem alguma dúvida, vocês também podem me perguntar agora. E aqui tem um exercício, então, sobre NOx. Aqui daí eu posso explicar um pouco melhor, se vocês tiverem com alguma dúvida. Tu vai fazer o exercício agora explicando o que a gente tem que acertar. Vocês entenderam bem como é que faz? Vocês podem fazer do HClO e daí eu faço os outros com vocês. Pode ser?
Eu não tenho muito a ver. Tá. Acho que eu tenho como pegar uma caneta aqui. Conseguiram fazer o primeiro? Eu não. Tá. Eu vou começar já explicando ele, então. Aqui a gente tem a molécula, então, do HClO. O H a gente viu que vale mais 1, então, por causa daquela outra tabela. E o oxigênio vale menos 2. Como só tem um de cada um, a gente pode colocar, então, aqui mais 1. Desculpa pela letra, porque tá horrível. O Cl, que é o elemento central aqui, de todos Tu tá escrevendo esses... em algum lugar, estou. Se tá aparecendo para vocês? Eu não sei se pra Julias tá, mas pra mim não. Pra mim, não. Não? Tá. Tá, eu vou só explicar, tentar explicar melhor. O HClO, então, ele tá ali com o elemento central dele, que é o Cl. Vocês estão vendo o marcadorzinho aqui? Vermelho? Não, eu Não? não também. Tá, eu vou tentar só assim mesmo. Bom, então o HClO, ele tem o H, que a gente sabe que vale mais 1, e o O, que a gente sabe que vale menos 2. O único elemento que a gente não tem definido agora seria o Cl, que é o elemento central dessa molécula. Sempre vai ser mais ou menos o O que está no meio. Ali embaixo na 2 vocês podem olhar que é o C. O Ca a gente sabe, o O a gente sabe. Embaixo, daí no caso que só tem 2, a gente sabe o O e não sabe o Al. Então ele vai ser o elemento central, que seria o mais importante naquele momento. O H, então, vale mais 1 e o O menos 2. Só tem um de cada um dentro da molécula. Então, vai ser mais 1 menos 2 mais X, que tem que ser igual a zero. O X do Cl, nesse caso. Isso daria, então, que o NOx do Cl seria igual a mais 1. Porque o 1 do H menos o 2 do O daria menos 1, e para deixar esse elemento neutro, então teria que ter uma carga positiva, que nesse caso seria do Cl, para neutralizar e deixar o NOx em zero de novo. Então, se vocês olharem ali nas opções, já tem que o 1 é a segunda opção e já seria a letra C. Mas continuando ali com os outros exemplos, só para ter certeza, a gente pode ver então no CaCO3. O Ca, ele é um elemento então da segunda coluna, ele vai ter sempre NOx mais 2. E o oxigênio a gente sabe que tem um NOx menos 2. Então, o que acontece é que o mais 2 do Ca menos 6 do oxigênio, porque é menos 2 vezes os 3 átomos que estão presentes na molécula,
daria menos 4. Para isso chegar em zero, então a gente teria que somar 4, que seria o NOx do carbono. Que ele estaria então ali na primeira opção. No Al2O3, a gente sabe de novo do oxigênio, que é menos 2, multiplicado pelos 3 átomos que estão na molécula, que daria menos 6. Então, para igualar, a gente precisaria de uma carga mais 6, que seria pelo alumínio. Mas esse alumínio tem 2 átomos dentro da molécula. Então, a carga mais 6 seria dividido em 2 átomos. Então, cada átomo de alumínio teria NOx mais 3, que estaria ali na última opção. E o seu SO4, então a gente tem o oxigênio, que a gente sabe de novo, menos 2. Os 4 átomos dentro da molécula, então daria menos 8, o NOx total. Aqui, se eu voltar, vai ter... Ah, ele não mostra aqui. Ele não vai mostrar. Mas o seu, ele tá nos metais de transição, então a gente não sabe. E o S, ele tá na coluna 6A, então o NOx dele também vai ser menos 2. Menos 2? Não. Ah, os outros dois vão ser positivos. Tá, essa 4 tá meio estranha. O NOx dele acho que tá errado ali nesse caso. Deixa eu dar uma olhada melhor, daí eu já volto para vocês. Eu acho que o elemento destacado nesse caso seria o Cu, que seria então o cobre. O S ele vai ter carga mais 6 nesse caso, porque ele está na 6A. O oxigênio ele vai ter carga menos 8 e o Cu então ele vai acabar tendo carga mais 2, mas isso está bem estranho. Eu acho que nenhum exemplo desses vai acabar caindo na prova. Mas pelos outros três deu para vocês entenderem um pouco como faz esse cálculo? Sim. Então tá. Agora a gente vai começar com a parte das ligações químicas. São as ligações entre os átomos, que nem eu falei antes, da doação, da compartilhamento e tudo mais. As ligações, então, elas ocorrem, então, como eu falei, porque é menos energia gasta para manter eles juntos do que para manter eles separados. Todos eles têm uma vontade de ficar estáveis, e essa estabilidade é atingida com a regra do octeto, que tem que todos os elementos eles precisam ter 8 elétrons na camada de valência, então para se estabilizar, exceto o hélio, que vai precisar de 2. Então qualquer um que tenha uma configuração com os 2 elétrons ali do hélio, ou se não dos 8 de qualquer outro gás nobre, vai acabar sendo estável. E para atingir essa estabilidade é preciso de uma doação ou de um compartilhamento de elétrons. E daí ocorrem as ligações e os átomos ficam juntos na natureza. A tendência dos átomos, então, é que os metais, a família 1, 2 e 3A, elas têm vontade de doar os elétrons, então eles acham mais fácil perder esses elétrons para chegar na configuração de um gás nobre. Então eles vão perder, por exemplo, a 1A vai perder um elétron, 2A vai perder 2 elétrons e a 3A vai perder 3. A 4A, então, é aquela que está no meio do caminho. Ela pode tanto perder 4 elétrons quanto ganhar 4 elétrons. Daí isso vai depender de com quem ele está se ligando. A família, então, 5A, 6A e 7A, elas vão acabar ganhando esses elétrons, principalmente das famílias 1A, 2A e 3A, ou compartilhando elétrons entre si, e vão acabar chegando à configuração do gás nobre seguinte. Aqui a gente vai começar então com a ligação iônica, que nem eu falei antes, vai ser a ligação de um metal com um A metal. O elemento metálico, então, um A, 2A e 3A, com os ametais, então, que são 4A, 5A, 6A, 7A. Os elementos metálicos, então, os que têm menor eletronegatividade, eles vão acabar doando os seus elétrons, alcançando a configuração do gás nobre anterior,
E o elemento com maior eletronegatividade, nesse caso o A metal, ele vai receber esses elétrons que o metal perdeu, vai passar para o próximo gás nobre, então ele vai andar 3 casas na tabela periódica, por exemplo, 2, uma, e vai atingir a configuração de um gás nobre seguinte. Quando o metal ele acaba perdendo esses elétrons, ele acaba formando um íon que fica positivo, que é o cátion. E quando o elemento A metal ele ganha esses elétrons, ele acaba formando um ânion negativo. Com isso, o negativo atrai o positivo, que nem aquela situação dos ímãs que eu falei antes, a situação dos prótons e elétrons, né? Eles vão acabar se atraindo, então negativo com positivo, e eles vão acabar ficando estáveis juntos. Se eles forem separados, eles vão acabar voltando à sua configuração original lá no início. Se eles tiverem números diferentes na camada de valência, é possível calcular, então, quantos átomos de cada elemento vão ser necessários para fazer uma ligação. Então, por exemplo, ali embaixo a gente tem um exemplo de uma foto. A gente tem o alumínio, que ele é mais 3, porque ele está na família 3A, e o oxigênio, que ele é menos 2, porque está na família 6A. A gente pode, então, passar o número de um para o outro, e a gente vai ter que um Al, que com 2 moléculas de alumínio, a gente consegue estabilizar 3 oxigênios. E daí essa ligação vai ser o Al2O3. Se, por exemplo, eu tivesse um oxigênio a menos, ou um alumínio a menos, não ia ficar estável, ia ficar com carga ainda essa ligação. E daí isso ia fazer com que algum outro elemento acabasse se juntando ali para todos ficarem estáveis e atingirem a configuração do gás nobre, porque é a forma que eles tendem a ficar. Agora as ligações covalentes e ativas, então, elas sempre vão ocorrer entre dois ametais, todos eles com uma eletronegatividade parecida, né, nesse caso, porque todos estão do lado direito da tabela. Vai ocorrer, então, que um elétron, um átomo que quer se estabilizar, ele vai acabar pegando emprestado o elétron de um outro átomo e também vai emprestar o seu para aquele outro átomo para acabar estabilizando os dois. Então, é como se o elétron ele acabasse participando de ambos os átomos ao mesmo tempo. Então, ali em cima, na foto de cima, a gente tem o oxigênio e o enxofre. Os dois estão na família 6A, então os dois precisam de 6 elétrons, de 2 elétrons para se estabilizar. O oxigênio, então, ele compartilhou um elétron com um enxofre, ele emprestou o elétron dele e pegou um emprestado ao mesmo tempo. Ele acabou ficando com 7 e o enxofre com 7. Ele foi lá, pegou mais um elétron e doou mais um elétron, e emprestou mais um elétron, então, para o enxofre, e os dois acabaram ficando com 8. Se vocês olharem, então, o oxigênio tem 6, com os dois emprestados do enxofre, e o enxofre também tem 6, com os outros dois emprestados do oxigênio. Nessa situação, os dois eles estão estáveis. Mas daí vem o outro oxigênio ali, e ele quer entrar dentro da molécula. Isso consegue ocorrer por ligações dativas ou coordenadas, que é quando, então, um átomo de enxofre, por exemplo, ali, que está reagindo com o oxigênio, ele vai emprestar os 2 elétrons, mas os dois dele. Ele não vai, por exemplo, pegar que nem numa ligação covalente, que é um átomo empresta um e o outro empresta outro. O enxofre ele vai emprestar os 2 átomos e não vai pegar nenhum do oxigênio. Daí, com isso, o oxigênio continua com 8 elétrons, o enxofre também continua com 8, porque foi meio que só um empréstimo, e o oxigênio, que recebeu esse empréstimo do par de elétrons, ele vai se estabilizar, vai passar de 6 para 8 elétrons na camada de valência. Se vocês olharem na figura de baixo ali, então a gente tem a ligação da água, que é o H2O. O hidrogênio, para chegar na configuração do gás nobre, ele quer chegar na configuração do hélio. Então ele precisa ganhar um elétron. Ele vai pegar emprestado o elétron do oxigênio e também vai emprestar seu elétron ao mesmo tempo. O oxigênio, que tinha 6, precisa ganhar 2. Ele vai acabar pegando emprestado o elétron do hidrogênio, emprestar o seu, vai acabar ficando com 7.
Vem outro hidrogênio, faz a mesma coisa, o oxigênio fica com 8. E isso a gente pode ver também por aquela regra que a gente viu no último slide, então, de passar os números para baixo ali. Então, com 2 hidrogênios, a gente consegue estabilizar um oxigênio. Ou um oxigênio estabilizar 2 hidrogênios, e por assim vai. Tem alguma dúvida sobre ligação covalente ou dativa? E agora a gente chegou então na última ligação, que é a ligação metálica. Ela também pode ser chamada de mar de elétrons. Ela é formada então apenas por um elemento. Se vocês olharem naquela parte de metais de transição, geralmente são aqueles que vão fazer esse tipo de ligação. Eles vão estar então no seu estado puro, a gente pode representar só pela letra do elemento. O que vai acontecer? Vão ser vários átomos que vão se juntar, vão formar uma malha bem extensa. E o que acontece é que a eletronegatividade, a eletroafinidade deles é muito baixa. Então, o que vai acontecer é que esses elétrons, eles vão acabar, os elétrons da camada de valência vão acabar se perdendo muito fácil. Como tem muitos átomos perto, encostando nesse outro átomo, eles vão estar sempre puxando para vários lados. Então, alguns desses elétrons da camada de valência, eles se perdem e acabam nadando entre os outros átomos que estão agora polarizados. Como a gente viu, então, quando um átomo perde um elétron, ele fica carregado positivamente. Esse elétron, ele já é carregado negativamente. Então, esses átomos positivos, esses cátions, dentro dessa nuvem de elétrons perdidos, que não são de nenhum átomo, por exemplo, eles acabam ficando eletricamente neutros. Então, isso vai dar uma estabilidade para eles. Eles vão acabar não querendo se juntar com outros átomos, porque eles já têm vários elétrons andando entre eles e estabilizando eles. Agora a gente vai começar a parte então de geometria molecular. O que a geometria molecular depende? Ela depende do número de átomos que está presente dentro de uma molécula, qual é o átomo central que está sendo ligado a esses outros átomos, os átomos, quais são os átomos ligantes do átomo central, então, os elétrons que não são ligantes do átomo central e a quantidade de ligações que está sendo formada entre eles, dentro da molécula. Para começar, então, algumas geometrias, quando você tem dois átomos, a geometria sempre vai ser linear, porque não tem como você formar um ângulo entre eles. Quando tem 3 átomos, já pode ter duas opções. Ou ela vai ser linear, quando não tem um par de elétrons sobrando no átomo central. A gente pode olhar esse tipo de ligação no CO2. Então, o carbono ele tem 4 elétrons na camada de valência. O oxigênio ele tem 6. Então, o oxigênio ele quer ganhar mais 2 para chegar em 8. E o carbono ele pode tanto ganhar ou perder os seus elétrons. Nesse caso, o carbono e o oxigênio eles fazem ligação covalente, então eles vão se emprestar os elétrons. O carbono vai atingir 8 elétrons, o oxigênio também vai atingir 8 elétrons. Não vai ficar nenhum elétron sobrando, porque o carbono emprestou 2 elétrons para um oxigênio e os outros 2 para o outro, então ele vai zerar, não vai ter nenhum que não vai estar ligando, e essa geometria vai estar linear. Numa situação de H2O, por exemplo, a gente tem já uma geometria angular. O hidrogênio, então, ele vai fazer uma ligação covalente com o oxigênio, que vai ser o átomo central, e o oxigênio ele tem 6 átomos. Ele vai emprestar um para um hidrogênio, emprestar o outro para outro hidrogênio, e ele vai ficar com 4 elétrons não ligantes. Esses elétrons eles vão acabar formando uma nuvem eletrônica, então em cima do átomo, e vai fazer com que essas ligações elas sejam empurradas para baixo. E isso vai formar então um ângulo entre essas ligações. E daí essa vai ser a geometria angular. Com 4 átomos, a gente também tem esse tipo de situação. A trigonal, plana, que tem um ângulo de 120 graus entre as ligações, entre todas as ligações, nesse caso.
E ele não tem pares de elétrons sobrando, que nem ali como eu dei o exemplo da água. E a geometria piramidal, que daí vai ter uma nuvem eletrônica também, que vai empurrar as ligações para baixo, e vocês vão ver que parece uma pirâmide, então, e a nuvem eletrônica vai estar ali acima daquele átomo que está mais alto. E daí a tetraédrica, que ficou pequena ali no cantinho embaixo, ela é formada então por 5 átomos, ela não tem elétrons livres, então ela vai sempre ter a mesma angulação entre os átomos, que vai ser basicamente 90 graus entre cada um. Alguma dúvida? Desculpa, acho que não vai ser 90, vai ser acho que 108 e alguns minutos. Eu não lembro certinho, mas não é tão importante. A polaridade das ligações e a polaridade das moléculas agora. Então, quando tem átomos de diferentes eletronegatividades se ligando, eles acabam tendo energias diferentes. Cada um tem um jeito diferente de puxar o elétron. Então, o mais eletronegativo quer o elétron para ele, o menos eletronegativo quer doar, ou ambos vão compartilhar porque tem eletronegatividade próxima. No caso, então, de ligações iônicas, o que a gente tem? O positivo e o negativo. O positivo seria quem vai doar o elétron e o negativo quem vai receber o elétron. No caso, o metal e o ametal, respectivamente. E aí tem a formação dos polos, por exemplo. Em uma molécula covalente, o que a gente tem? Elementos de eletronegatividade muito próximos, mas ainda assim diferentes. Então, o mais eletronegativo, mesmo que os dois já estejam ligados, estejam estáveis, o que vai acontecer é que o mais eletronegativo, ele vai acabar puxando a nuvem eletrônica, tanto a dele quanto a do outro átomo, para mais perto, e isso vai formar um polo negativo em torno dele. E o elemento menos eletronegativo, nesse caso, vai ficar então com o polo positivo, porque ele vai estar tendo seus elétrons roubados, por assim dizer. Então, em algumas geometrias, essa polaridade ela pode acabar ficando mais evidente em moléculas. Nas ligações, então, ligações polares, que nem eu disse, tem eletronegatividades diferentes, e quando ela é apolar, ela vai ter que ser entre os mesmos elementos. Por exemplo, O2, Br2, I2, F2, Cl2 e por assim vai. Todos os elementos iguais, eles têm a mesma eletronegatividade, então não vai ter um polo sendo formado entre eles. Quando tem essa diferença, então, e a gente vai ter as moléculas daí agora inteiras, não somente as ligações. Quando tem dois átomos, a geometria ela vai ser linear, ela vai ser apolar, então, como eu disse, quando for átomos iguais, ou polar quando for elementos diferentes, que nem eu dei o exemplo do... Acho que eu não dei exemplo nesse caso, mas, por exemplo, Cl e Br, os dois têm eletronegatividades diferentes, mas ambos precisam de um elétron, eles vão acabar compartilhando. Vai ter uma eletronegatividade maior no Cl, ele vai puxar o polo negativo para ele, e o Br vai ficar com o polo positivo. Então, daí já tem uma polaridade na ligação e na molécula. Quando tem mais de 3 átomos, a gente tem que analisar melhor. Se tem elétrons livres, então, que nem eu disse no último slide, na situação de uma molécula angular, que tem geometria angular ou piramidal, ela vai ser polar sempre. Se não tem elétrons livres e todos os átomos que estão ligando no átomo central são iguais, ela vai ser apolar. Então, por exemplo, o CH4, ele tem o carbono, átomo central, ele precisa compartilhar 4 elétrons com o hidrogênio para chegar na configuração do gás nobre. O hidrogênio precisa de um só elétron. O que vai acontecer? Ele vai precisar de 4 hidrogênios. Todos eles vão se arranjar de uma forma que uma ligação do carbono com hidrogênio puxa para um lado, mas do outro lado da molécula
um carbono com hidrogênio vai puxar para o lado contrário. Isso vai acabar anulando essa polaridade e vai deixar a molécula apolar. Quando os átomos são diferentes, então, por exemplo, CH3Cl, esse Cl vai ter uma eletronegatividade diferente do hidrogênio. Isso vai acabar criando um momento dipolar, que é escrito com a letra Mi, a letra que vocês veem em, por exemplo, força de atrito, que é um U com uma perninha mais longa. Esse momento dipolar, então, vai ser a causa da polaridade da molécula. Vai ser para onde a nuvem eletrônica vai se mover e vai ser onde vai ser formado o polo negativo. O resto da molécula, então, vai formar o polo positivo. E daí essas moléculas são polares. Deu para entender um pouco? Ficou alguma duvidazinha? Aqui, então, a gente tem dois exercícios. Vocês preferem que eu deixe 5 minutinhos para vocês responderem ou vocês preferem que eu faça com vocês? Vou começar eles, então. Quando átomos do elemento A, com Z igual a 11, Z então o número de prótons, se a gente olhar na tabela periódica, então ele vai ser o sódio, o Na, se combina com elementos B com Z igual a 17. Então 17 prótons, a gente vai ter o cloro. Vai ter um composto cuja fórmula e o tipo de ligação são. A fórmula, então, vai ser NaCl. O Na vai doar um elétron e o Cl vai receber um elétron, ambos vão ficar estáveis. E como está essa doação de elétrons, vai ser uma ligação iônica. Então, a gente vai ter a letra D como certa. Ali na segunda pergunta, então, a alternativa que apresenta, então, exemplos de substâncias com ligações iônicas, covalente polar, apolar e metálica. Nessa ordem, então. Ligação iônica, a gente tem entre um metal e um ametal. Ali a gente tem AgCl, MgCl, CaOH, a gente tem BF3 não vai ser, ele vai ser covalente já, então a gente pode descartar. O CaO ele tem ligação iônica. A ligação covalente polar, então ela tem que ter átomos diferentes. Então a letra A, por exemplo, que a gente tem um F2, ela não pode ser. O SiO2, então ele vai acabar. Ele tem ligações polares, então o Si, a ligação do Si com o O, ela é polar, mas do outro lado da molécula a gente vai ter um outro oxigênio que vai estar puxando com a mesma força. Então a molécula, no geral, vai continuar sendo apolar. Então ela também já pode ser descartada. HBr, então, também é. A letra D a gente já eliminou, mas o Br2 também é uma ligação apolar, porque são de elementos iguais, então não tem nenhum polo sendo formado. E o H2O, então, o par de elétrons livres em cima do oxigênio, vai acabar formando uma ligação, uma geometria angular, e sempre uma geometria angular vai ser polar. Covalente apolar, então o Cl2 ali na letra A a gente tem que é apolar. O CH4, então, as ligações entre o C e o H, elas são polares, mas como tem ligações iguais para todos os lados da molécula, ela vai acabar se cancelando e vai acabar sendo uma molécula apolar. Então, vai ser uma ligação covalente apolar no final. E o O3, ele vai formar, então, ligações entre dois oxigênios e ter uma dativa com o terceiro oxigênio. Nesse caso, também vai ficar estável, de certa forma. O HF, então, vai ser uma ligação, uma molécula polar, porque vai ser, então, a ligação do hidrogênio, que tem uma eletronegatividade menor do que o flúor. Ele vai ter um polo negativo no flúor e um polo positivo, então, no hidrogênio. O Br2, então, ele tem elementos iguais, então vai ser sim uma ligação covalente apolar.
E de último a gente tem a ligação metálica. Então, FeO3 não vai ser, que nem eu disse, as ligações metálicas elas podem ser escritas só com a abreviação do elemento, então as duas letras que estão na tabela periódica, porque tem muitos elétrons, então a gente não consegue contar ali que nem o Fe2, a gente não vai conseguir, porque tem muito mais do que isso. Então, que nem na letra B, que só tem ferro, só o Fe a gente pode considerar então uma ligação metálica. S e C a gente não considera, a G a gente considera e a L a gente considera. Então, nessa situação, que a gente vai considerar como uma ligação iônica, ligação covalente polar, ligação covalente apolar e ligação metálica, a gente vai considerar a letra E. Então, CaO faz ligação iônica, porque tem a doação de elétrons do cálcio para o oxigênio. Ali no H2O, então, a gente vai ter ligações covalentes polares, que vai ser entre o H e o O, e também toda a molécula ela é polar. Uma ligação covalente apolar, a gente vai ter então o Br2, que a molécula é apolar, e como tem ligação entre dois elementos iguais, não tem diferença de eletronegatividade, não há formação de polos. E a ligação metálica, então, somente o Al ali, ele vai se juntar com vários outros Als, os elétrons vão acabar ficando livres, formar um mar de elétrons, e ele vai acabar ficando estável. Agora a gente começa então com o último e mais longo conteúdo de hoje, então, que são as funções inorgânicas, que levam em conta então os ácidos, bases, sais e óxidos, que são as 4 categorias que a gente vai ter. E ela é baseada então na teoria da dissociação iônica, que é a condução de corrente quando ocorre a existência de íons dentro da solução. Compostos iônicos, então elas vão fazer essa dissociação iônica. Quando você adiciona, por exemplo, o NaCl, que é um composto iônico, dentro da água, por exemplo, ela vai acabar se separando em Na+ e Cl-, e esses íons, então, eles vão acabar sendo capazes de conduzir essa corrente elétrica. Por isso, se vocês colocarem uma lâmpada dentro de uma solução de NaCl, alguns experimentos já fizeram isso, vocês vão ver que ela vai acender, porque vai ter uma condução, uma movimentação de elétrons, e essa é a corrente elétrica que vai ser passada pela lâmpada e fazer ela acender. Compostos moleculares, então, que têm ligações covalentes, elas vão se ionizar na solução, elas vão reagir com a água e criar os íons. Então, por exemplo, CH4, ela pode acabar formando... Desculpa, CH4 não, mas algumas outras moléculas elas podem acabar formando íons dentro da água quando reagem com ela. Formar, por exemplo, o hidrônio, que é o H3O, que ela tem uma carga positiva e vai acabar conduzindo corrente elétrica também. E a única coisa que ela não explica, então, nesse caso, são os óxidos. Depois a gente vai ver como os sais também conduzem corrente. Primeiro a gente vai estudar, então, os ácidos. Na água eles vão liberar H+, que daí, então, vai se juntar com a água e vai formar, então, o H3O+, que é o hidrônio que eu acabei de falar. Ele tem fórmula HX, então, por exemplo, HCO3, H2SO4, HF e por assim vai. E algumas propriedades dele, então, o sabor azedo, ele reage com as bases para formar sal e água, é uma reação de neutralização do ácido. Ao reagir, então, com alguns metais, eles vão corroer ele por liberar H2, que é, então, o hidrogênio na sua fórmula molecular. Na água, eles vão conduzir a corrente elétrica pela formação daquele hidrônio ali que eu falei ali em cima. Eles são chamados de oxiácidos quando tem oxigênio e hidrácidos quando não tem. Agora a gente vai olhar então algumas classificações deles, que isso é uma delas já. Quanto ao número de hidrogênios ionizáveis, então ele pode ionizar 1, ele vai ser monoácido, se ele ioniza 2, ele vira diácido, 3 triácido, 4 tetrácido. Isso vai ser então, geralmente vai ser quantos hidrogênios ele tem na fórmula. Geralmente ele vai ionizar todos.
Mas tem alguns exemplos, como por exemplo, H3PO3, que vai ionizar só 2 dos 3 hidrogênios que tem. Então, daí já é uma exceção. O número de elementos da molécula, então, que é binário, ternário ou quaternário, que daí é quantos elementos vai estar presente. H2CO3, por exemplo, tem o H, tem o C e tem o O. Então, ele tem 3 elementos, ele seria ternário. E assim vai. Agora, quanto à força ácida, a gente tem alguns meios de calcular ela. Então, pela constante de dissociação, que vai ser as moléculas ionizadas, pelas moléculas dissolvidas. Então, basicamente, quanto de ácido você jogou ali dentro e quanto ionizou, quanto que se separou. Isso você vai fazer uma divisão e você vai encontrar um número abaixo de 1. E essa porcentagem, então, depois você pode multiplicar ele por 100, vai dar uma porcentagem. Se for menor que 5% ou a divisão der menos que 0,05, ele vai ser um ácido fraco. Se der entre 0,05 e 0,5, ou entre 5% e 50%, vai ser um ácido médio. E se for maior que 50% ou 0,5 de ionização, então vai ser um ácido forte. Outro meio está pela constante ácida, que é a concentração de íons de hidrogênio pela concentração de íons do ânion, que daí vocês têm que ver dependendo da molécula que está sendo estudada, dividido pela concentração de ácido que foi colocado, que é basicamente é quase a constante de dissociação. Mas quanto maior for essa constante, então mais forte também, de novo. E o pH, que vai ser o contrário, então, que quanto mais baixo na escala, mais ácido vai ser. A gente vai calcular, então, por menos log da concentração de hidrogênio ionizado. E ele vai, então, na escala de 0 a 14, que é a escala do pH, onde 0 é o mais ácido possível, e onde 7 é neutro, e para cima de 7 já vai ser básico. Então, nenhum ácido vai entrar, nenhum ácido vai ficar para cima de 7. Sempre vai ser para baixo. E quanto mais próximo de 0, mais ácido vai ser. A força, então, ainda a gente continua. Os hidrácidos, eles vão ser ácidos fortes, o HCl, HBr, HI, todos os da coluna 7A, exceto o HF, que daí ele vai ser moderado. E o resto dos hidrácidos, ou seja, ácidos que não têm oxigênio na sua composição, eles vão ser fracos. Os oxiácidos, então, os que têm oxigênio, a gente vai olhar pela diferença entre o oxigênio e os hidrogênios ionizáveis. Então, se os oxigênios menos os hidrogênios derem um número igual a 2 ou maior, vai ser um ácido forte. Se der 1, vai ser moderado. A única exceção que a gente tem disso, então, é o H2CO3, que ele é derivado do gás carbônico. Então, ele vai acabar sendo fraco. Mas é a única exceção que a gente vai ter. Ele é o único que dá 1. E se ele der 0, então, se tiver o mesmo número de hidrogênios ionizáveis do que oxigênio, ele vai ser fraco. Agora, pela nomenclatura, então, os hidrácidos, os sem oxigênio, você vai colocar hídrico no final. Então, por exemplo, um ácido que é HF. A gente vai colocar um ácido flúor hídrico. Então, você coloca o elemento do ânion e o hídrico no final. O oxiácido, ele vai ter várias terminações. Então, ele pode ter um sufixo ico ou oso no final. Isso depende do número de oxigênios presentes, então, dependendo de oxigênios não, desculpa, eu coloquei errado ali, mas vai ser do NOx, eu não sei porque eu coloquei 2 oxigênios ali, e isso é o que vai dar o nome. Por exemplo, se um oxigênio, se um ácido, ele vai ionizar e ele vai formar um NOx mais 4 e um outro NOx menos 3 para o elemento central. Então, o que vai acontecer é que o mais 4 ele vai receber o sufixo ico e o mais baixo vai receber o sufixo oso. H2SO4 e H2SO3, por exemplo. Ambos têm os mesmos elementos, ambos são ácidos. Mas os dois não podem ser, por exemplo, o ácido sulfúrico.
Então, H2SO4, que vai gerar com que o S tenha um NOx maior, ele vai ser o ácido sulfúrico. E o H2SO3, que vai ter um NOx mais baixo, ele vai ser o ácido sulfuroso. Se houver mais diferenças, então, por exemplo, o HClO, HClO2, HClO3 e HClO4 existe, por exemplo. Então, o que vai acontecer? O mais alto, ele vai receber um prefixo, que é o per. Então, vai ser o HClO4, vai ser o ácido perclórico. O segundo maior, ele não vai receber o prefixo, mas o sufixo vai continuar. Então, vai ele ser o ácido clórico, o HClO3 nesse caso. HClO2, que é ainda menor, ele já vai ser o ácido cloroso. E o menor de todos, ele ainda vai receber um prefixo que é o hipo, que daí então vai ser o HClO, que vai ser o hipocloroso, nesse caso. Sempre quando tiver mais de uma forma, então a gente tem que, a gente pode calcular pelo NOx ou olhar por esse número de hidrogênios. HClO4, por exemplo, vai ser o maior, o 3 vai ser menor, 2 menor, 1 menor ainda. Algumas outras formas de dar prefixos, então quando se retira uma molécula de água de um ácido, ele vai acabar tendo o prefixo meta. Então, H2SO4, se você tirar uma molécula de água, desculpa, ele vai virar o SO4, mas não dá para usar esse exemplo. H3PO4, você vai retirar uma molécula de água, vai ficar HPO3. O HPO3, ele vai ser o ácido metafosfórico, por exemplo. Quando o ácido ele vai ter o dobro do ácido normal, o dobro da molécula normal, e daí se retira a água, vai ser o piro, vai receber o prefixo piro, então vai ser tipo um piroácido. Tinha um exemplo que era com fósforo, acho que era, H2P7O5, algo desse tipo. Eu não tenho certeza. Mas então ele seria ácido pirofosfórico, por assim vai. Daí, nesse caso, vocês teriam que dar uma decorada, que eu coloquei alguns... Opa, eu passei aqui para frente. Aqui, então, eu coloquei uma tabela com os principais ácidos. Então, ali, por exemplo, a gente tem o ânion, que está na primeira coluna, nessas três primeiras tabelas, então. É de onde vem o ácido, então a parte... quando você junta com o íon hidrogênio, você vai ter o ácido. Então, o fluoreto sozinho, que é o F-1, ele vai se juntar com o hidrogênio e vai formar o ácido fluorídrico. Aqui embaixo a gente tem clorato, então, que é o ClO3. Ele vai acabar formando, então, o HClO3, que então vai ser o ácido clorídrico. Clorídrico não, desculpa. Ácido clórico, por exemplo, e por assim vai. Hidrácidos, então, o hídrico passa a ser eto. Então, como eu disse, o ácido fluorídrico ele vai formar o íon cátion, que vai ser o hidrogênio, e o ânion, que vai ser o fluoreto, que vai ser o F-. Em oxiácidos, então, o oso vai virar ito, então, que nem tem ali clorito, vai ser do ácido cloroso, por exemplo. E o Ico vai virar ato, que nem eu dei o exemplo antes ali do ClO3, ele vem do HClO3. HClO3 é o ácido clórico. Ácido clórico você vai separar em hidrogênio positivo e ClO3 negativo. ClO3, então, ele vai se chamar de clorato. Você troca o clorico por clorato. Sempre vai ser só essa troca de sufixo. Aqui tem uma frasezinha para você lembrar melhor. Aqui, como eu falei embaixo, nessa tabela de baixo, tem o pirofosfato, por exemplo, que vem do ácido pirofosfórico. O piro ali, como a gente viu, então, era o dobro da molécula, menos a molécula de água. Então, aqui, a molécula era o
H3, desculpa, H2PO4, acho que era. Não. H2PO4. A gente vai multiplicar ele por 2, então viraria... Não, HPO4. Ele vai multiplicar por 2, então vai virar H2P2O8. E o que vai acontecer é que ele vai perder a molécula de água, então. Vai perder os oxigênios aqui do ânion. Vai ficar 7. E o hidrogênio ele também vai ser perdido. Então, por exemplo, H3PO4 perdeu uma molécula, vai virar HPO4. Quando você dobra ali, o H3PO4 vai ficar H6P2O8. Agora sim tá certo. Desculpa pelo erro antes. Aí você vai tirar água. E daí ali você pode separar, então, os hidrogênios que sobraram e os oxigênios que sobraram. Vai sobrar, então, o ânion P2O7, ele vale menos 4. E daí os outros oxigênios que sobraram, então, que são os outros 4. Porque como a gente tinha 6, perdeu a molécula de água, ou seja, perdeu 2 hidrogênios e um oxigênio. Vai ficar, então, nesse caso, o ácido total seria o H4P2O7. E daí seria o ácido pirofosfórico. E assim vai. Tem alguns aqui, eu deixei no Drive, então, a apresentação. Vocês podem depois aumentar aqui as tabelas e estudarem bastante. Aqui estão uns ânions bem importantes, e se você juntar com os hidrogênios suficientes para neutralizar eles, em cima vocês vão ver a carga, por exemplo, aqui menos 4, você precisa juntar com 4 hidrogênios. Assim você vai só trocar, então, de acordo com o que está aqui do lado, o sufixo, e você vai ter o nome do ácido, que é o resultante da junção dos dois. E esses são os ácidos principais. Aqui, então, eu tenho duas perguntas, eu vou já ler e fazer com vocês. A gente tem o HCl, então, o ácido clorídrico. É um composto que conduz mal a eletricidade quando ele está sozinho. Mas em água pura, o H2O, então, ele também ele acaba se dissociando e fazendo uma condução de eletricidade. Então, o HCl não conduz bem, o H2O não conduz bem, mas quando você junta os dois, ocorre essa dissociação. O que acontece, então? Quando você joga o HCl na água, ele vai separar em H+, e Cl-, que nem eu tinha falado. Esse H+, ele vai se juntar com H2O, vai formar o hidrônio, que é o H3O+, e vai sobrar, então, o ânion, que é o Cl-. Esses dois íons eles vão acabar conduzindo bem a corrente elétrica. Então, a resposta, o que se deve à formação dessa condução de corrente elétrica, então, a formação dos íons H3O+, e Cl-, na letra B. Ácido fosfórico, então, H3PO4, classificado quando a presença do hidrogênio. Quanto ao número de classificado quanto à presença de oxigênio, número de hidrogênios ionizáveis, número de elementos e força. Tá, vamos olhar então a presença do oxigênio. H3PO4, então, tem oxigênio, ele vai ser um oxiácido. Então, a gente tem a letra B, C e E. Quanto ao número de hidrogênios ionizáveis, então, quantos vão se separar da molécula quando eu jogar ela numa solução? O H3PO4, ele vai perder, então, todos os hidrogênios. Então, vão ser 3 hidrogênios ionizáveis. A gente ainda continua com B, C e E, porque ele vai ser um triácido, 3 hidrogênios. Quanto ao número de elementos, a gente tem, então, o H, o P e o O, 3 elementos. Então, ele vai ser ternário. Então, a gente tem já a letra C. E porque ele é moderado, então se a gente pegar os oxigênios e diminuir os hidrogênios, então 4 oxigênios menos 3 hidrogênios. A gente vai ter uma sobra de 1, e 1 a gente viu anteriormente que é um ácido moderado. A gente tem depois as exceções, então, justamente com o ácido fosfórico. Então, que é o H3PO3, H3PO2, e acho que só.
O H3PO3, ele vai ionizar 2. Ele vai também ser um ácido moderado. E o H3PO, H3PO3, H3PO2, ele também vai ser um ácido moderado, mas nesse caso ele vai ionizar um hidrogênio. Então, na separação, H3PO4 fica com 3H+, e o PO4 menos 3. H3PO3, ele vai separar em 2H e HPO3, que vai ser menos 2. H3PO2, ele vai separar em H+, e H2PO4, que vai ser menos 1. E por assim vai. Esse acho que é o... com isso daí vocês já têm a exceção a essa regra da força do ácido pela diminuição dos oxigênios pelos hidrogênios. Acho que é a única que existe. E a outra que era do H2CO3, do ácido carbônico, então que ele mesmo tendo a resultante ali sendo 1, ele ainda assim vai ser um ácido fraco porque ele vem do gás carbônico. Então, as bases agora elas vão sofrer uma dissociação iônica. Elas vão ter a separação entre íons metálicos positivos e a liberação do ânion OH-, que vai ser o que vai gerar uma corrente elétrica lá dentro. Então, algumas propriedades. Ele tem sabor adstringente. Ele pode reagir com ácidos, nesse caso, e formar sal e água, que também vai ser daí a reação de neutralização da base. Eles vão conduzir a corrente elétrica quando dissociados em água. O ponto de ebulição eles são mais altos que os ácidos, principalmente por serem formados dos elementos da coluna 1A e 2A. Geralmente, né, nesse caso, tem elementos da 3A também. Eles podem reagir com vidros, então eles devem ser guardados em plásticos. Eles podem ser separados, algumas classificações, né? Eles podem ser separados em monobase, dibase, tribase e tetrabase, dependendo da quantidade de ânions OH que tem lá dentro. Então, se tiver, por exemplo, OH2, ele vai ser uma dibase, OH3 vai ser uma tribase, e por assim vai. A única que não é formada, então, por metal dentro das bases vai ser o NH4OH, que é o hidróxido de amônio, que ele é formado pelo NH4. A solubilidade, então, ela está relacionada ao metal. Os metais alcalinos da primeira coluna, elas são muito solúveis, elas são bases fortes. Os alcalinos terrosos, então, da coluna 2A, elas são pouco solúveis, elas já são bases médias. E todos os outros, eles vão ser considerados bases fracas, porque elas não têm tanta dissociação. Quanto à força nomenclatura, então, a gente já viu algumas partes da força ali. Agora a gente tem a constante básica, então, que vai ser a concentração dos cátions metálicos, multiplicado pela concentração dos ânions OH-, das hidroxilas, dividido pela concentração total da base lá dentro. Quanto maior o número, mais básico vai ser, maior a força. E o potencial hidroxiliônico, então, que é o POH, que é menos log da concentração de OH. De novo, quanto mais alto o número, mais forte, que daí é a situação, por exemplo, da escala do pH, 7 era neutro e para cima era básico. Quanto mais perto do topo, que é 14, então, da escala do pH, mais básico vai ser. Para a nomenclatura, a gente vai bem mais fácil do que a nomenclatura de metais nesse caso, que a gente só vai colocar hidróxido de e o metal que está junto com a hidroxila, com o OH. Se tiver mais de uma base com o mesmo elemento, então, que nem como a gente olhou nos ácidos tinha, a gente vai ter algumas diferenças. Ali eu coloquei, então, a gente tem o CuOH, que é o hidróxido de cobre, 1, porque ainda tem o CuOH2, que é o hidróxido de cobre 2. Ali já está bem claro qual que é a diferenciação. E se às vezes aparecerem um nome diferente para vocês, ele vai acabar fazendo igual nos metais. O que tem mais hidroxilas, ele vai acabar colocando o sufixo ico, e o que tem menor, ele vai colocar oso junto com o metal.
Nesse caso, o metal ele vai ser escrito com o nome em latim, que nem como está na sua tabela. Então, por exemplo, cobre vai ser o hidróxido cuproso, o seu OH, e o hidróxido cúprico, o COH2. Chumbo, eu acho que ele tem 2 e 4, por exemplo. Então, vai ser o hidróxido de chumbo 2, hidróxido de chumbo 4. Ou, com o nome em latim agora, na outra escrita, seria hidróxido plúmbico e hidróxido plumboso, o 4 e o 2, respectivamente. Aqui a gente tem então uma pergunta, então. Vamos falar do hidróxido de sódio, cálcio, alumínio e magnésio. Eles são várias bases e têm diferentes números de hidroxilas, então diferentes números de OH. E ele quer saber qual que é a quantidade de cada um deles. O sódio, então, vocês vão ver que ela está na coluna 1A, ele vai ter uma hidroxila, porque a hidroxila tem NOx menos 1. Então, para estabilizar o sódio, só precisa de uma. Então, vai ser uma monobase. O cálcio está na coluna 2A, precisa de duas hidroxilas para estabilizar. Então, vai ser CaOH2, que vai ser, então, uma dibase. O alumínio está na família 3A, a gente vai ter, então, o AlOH3. Então, precisa de 3, tribase. E o Mg ali, então, pelo que sobrou, a gente pode deduzir, então, também pela família 2A, a gente pode ver que é uma dibase, MgOH2. Agora a gente vai para os sais, então. Eles são quem se dissocia em água, mas não forma nem o íon H+, e nem o OH-. Eles são a junção, basicamente, do ácido com a base. Eles são salgados, eles conduzem corrente elétrica também, eles reagem com sais, ácidos, bases e metais. Eu escrevi errado ali, desculpa. Eles são formados, então, pela neutralização do ácido e da base. O ácido ele vai doar o ânion e a base vai doar o cátion. Ambos vão se juntar e formar uma substância neutra. Aqui a gente tem, então, as diferentes classificações. A gente tem 5 classificações deles. Sal neutro, então, que seria o normal, é formado por um cátion e um ânion. Por exemplo, um sal que eu tinha falado antes era o NaCl. Ele vem do cátion Na+, ele vai vir da base NaOH, e o ânion, então, o Cl-, ele vai vir do ácido clorídrico, que é o HCl. Então, ele vai separar em H+, Cl-, o outro vai separar em Na+, OH-. O que vai acontecer é que o NaCl vão se juntar, vão ficar neutros. O OH- vai se juntar com o H+, a base e o ácido também vão se juntar, né? E vai formar água. Então, na neutralização então, de um ácido com uma base, a gente tem a formação do sal e da água. Daí que vem. Eles são formados, então, por ácidos e bases de mesma intensidade, quando eles são neutros. E daí tem uma formação de um sal que não vai mudar o pH da solução. Por exemplo, o NaCl, ele é formado por uma base forte, Na está na coluna 1A, Cl é um ácido, é um hidrácido, que ele está na coluna 7A, e não é o flúor nesse caso, então ele também é um ácido forte. Junção de forte com forte vai acabar neutralizando e formando um pH neutro, pH 7. Um sal ácido ou hidrogenossal. Então, ele é formado pelo cátion da base, mais um H+ do ácido, mais um ânion, que daí vem também do ácido. Ele é o ácido forte, mais uma base fraca. Então, nesse caso, o que acontece? Esse H+, ele não está dentro da fórmula do sal, tá? O que vai acontecer é que como o cátion, que vem da base, a base é fraca, ela vai se dissociar pouco. Então vai ter pouco OH dentro daquele sistema. E como o ácido é forte, ele vai dissociar, ele vai se dissolver, vai se ionizar muito dentro daquela solução. Então vai ter muito mais hidrogênio solto lá dentro do que OH-. E daí, depois das junções, depois da formação da água, ainda vai ter a sobra de hidrogênios ionizados. E isso vai acabar fazendo com que o pH diminua e fique menor do que 7.
Sais básicos, então, seria o contrário, os hidroxissais. Eles teriam a formação de um cátion, mais um ânion, mais o OH-. É exatamente o contrário. Então, uma base forte vai liberar muito OH- na água. Esse OH- ele vai se juntar com o H- do ânion, do ácido, mas ainda vai ter uma sobra. O que vai acontecer é que a escala vai ficar mais próxima do lado básico, vai ficar mais alto do que 7, vai ficar mais próxima de 14. Então, é a formação de um cátion, um ânion, um sal, e o OH- que vai estar ainda na água. Os sais duplos ou mistos, ali eu escrevi errado. Ele tem 2 cátions e um ânion, ou 2 ânions e um cátion. Nesse caso, então, a gente vai ter uma neutralização parcial. Ela vai ser, então, formada por 2 ácidos e uma base, ou 2 bases e um ácido. E daí, na hora da nomenclatura, vocês vão ter que especificar. Nos próximos slides eu vou explicar como é que isso ocorre. O sal hidratado, então, é um sal que tem água na sua composição. É uma composição sólida, mas com molécula de água lá dentro. Eles vão absorver a água que tem no meio que eles estão, e essa situação é chamada de uma substância higroscópica. Mas ela não aparece muito em exercícios para vocês fazerem. Não aparece esse tipo de definição. Aqui a gente vai ter aquela regra que eu usei lá atrás, então, para ajudar vocês então a mexer com os ânions já. Aqui a gente vai pegar então o nome do ânion no ácido, que é o que estava naquela tabela dos ácidos lá atrás. E daí o final depende da terminação do ácido. Então, por exemplo, cloreto, fluoreto, clorato e por assim vai. Então, a gente vai colocar o ânion com esse final ali do sal, que é aquela mesma da tabela que eu tinha falado, D, e daí o nome do metal participante. Então, por exemplo, o NaCl, ele vem do HCl, que é o ácido clorídrico. E clorídrico, ali a gente vê que vira eto. Então, vai virar o cloreto. Então, o cloreto de sódio vai ser o sal de cozinha ou o NaCl. E por assim vai. Em hidrogênio sais, então, ou quando tiver um H na fórmula, a gente vai colocar hidrogênio ou dihidrogênio, se tiver mais de um hidrogênio na fórmula, né, nesse caso, antes de tudo isso. Então, por exemplo, daí seria dihidrogênio ou hidrogênio, e daí coloca então o ânion do ácido, com aquela fórmula ali da tabela, D e o metal participante. Se for um sal básico, então, se ele tiver OH, ou se um OH ou mais um ele for básico, então vai ter o hidroxi ou dihidroxi na frente, que vai ser então a denominação de um sal básico, nesse caso. Um sal hidratado, então a gente vai colocar lá no final do ácido, então a gente vai colocar o nome do ânion, D, o nome do metal e hidratado no final. Então aqui a gente tem alguns exemplos, que nem o que eu disse, NaCl, cloreto de sódio. O FeSO4. O SO4 vem de H2SO4, então vai ser o ácido sulfúrico. Ico, terminação ico, vira ato, então vai ser o sulfato de ferro 2, porque como a gente viu lá atrás, as bases também têm essa mudança. Pode ser 2, 3, 2, 4, 1, 2. O ferro tem essa denominação como o 2 e o 3. Então vai ser o ferro 2 e o ferro 3, ou ferroso e férrico. Então vai ser o sulfato de ferro 2 ou sulfato ferroso. KNaSO4. De novo, o SO4 vem do sulfato. Agora a gente está aqui, esses dois próximos vão ser sais mistos, sais duplos. Então aqui a gente tem um ácido e duas bases. O K e o Na eram de bases e o SO4 de ácido. Então vai ser o sulfato de potássio e sódio. A gente tem que colocar os dois elementos. E agora é o contrário. A gente tem uma base e dois ácidos. Então a gente vai ter cloreto do HCl, brometo do HBr
e o cálcio do CaOH2. Então, vai ser o cloreto brometo de cálcio. Agora em sais com hidrogênio na sua formulação, que seriam, então, NaHCO3. Monohidrogênio, mono porque só tem um, vocês podem também deixar sem, que nem ali hidrogênio carbonato, de sódio. Ali embaixo, então, a gente tem, quando tem OH na fórmula, ali eu coloquei um com 2 OH, então a gente vai ter o dihidrogênio sulfato, ou dihidroxisulfato de cobre 2, ou dihidroxisulfato cúprico, porque lembrando, o cobre ele tem a formulação 1 e 2, então a gente tem que especificar isso. Ali a gente tem, então, um sal hidratado como último exemplo, então o seu SO4 com 5 moléculas de H2O. Então, o que vai acontecer? A gente vai ter o sulfato de cobre 2, que é o sulfato que vem do ácido sulfúrico, cobre 2 ou cúprico, então, a gente pode colocar. E daí a gente coloca, então, depois disso, o número de moléculas de água que tem e o hidratado. Então, só hidratado para monohidratado, dihidratado, trihidratado, tetra, pentahidratado, porque tem 5 nesse caso, né, nesse exemplo. E assim vocês vão colocando. E agora a gente tem aqui um exercício de exemplo. Então, a neutralização total é aquela em que todas as hidroxilas da base interagem com todos os hidrogênios ionizáveis de um ácido. Ali está basicamente mostrando então a reação de neutralização total, quando forma um sal neutro, nesse caso. A produção da reação então é o sal e a água. O sal formado pela reação de hidróxido de antimônio 5, então SbOH5, e o ácido pirofosfórico, H4P2O7. O que a gente vai olhar, então? O que vai acontecer é que o SB vai virar SB mais 5, OH vai virar OH menos, daí no ácido pirofosfórico vai separar, então, também o hidrogênio do oxigênio, vai ficar H4 mais, P2O7 menos. Então, a gente vai juntar, de novo, a gente pode fazer aquela regrinha que a gente viu quando tinha ligações iônicas, lá, de passar para baixo no outro elemento. Então, SB mais 5 e P2O7 menos 4. O menos 4 passa para o SB, o 5 do SB vai passar para o P2O7. A gente vai ter o SB4, P2O7, 5. Nesse caso, vai ser a letra C. E agora a gente vai entrar no último das reações inorgânicas aqui que a gente tem, que seriam os óxidos, que são os únicos que não são explicados pelaquela teoria de condução elétrica. Eles têm fórmula, então, XO, eles basicamente são bases, mas sem o H. Eles vão ser, por exemplo, NaO, CaO e por assim vai. Na2O, desculpa. E ele pode ser, então, esse X ele pode ser qualquer elemento, ele, como está naquela fórmula genérica. Eles são formados por... todos são formados por 2 elementos, então sempre vai ser um único elemento e o oxigênio, exceto, de novo, aquele mesmo que a gente viu antes nas bases, que era do amônio, que é o hidróxido de amônio, que ele tem 3 elementos, que tem o nitrogênio, hidrogênio e oxigênio. As propriedades, então, eles vão ser bastante reativos, eles não conduzem corrente elétrica, e eles podem reagir com ácidos e bases, e eles vão formar sais, e com água para formar os sais e bases. Então, ele pode interagir com ácidos para formar sais, nesse caso, ele seria um óxido básico. Ele pode reagir com bases, sendo um óxido ácido. E ele pode reagir com água, ele vai liberar esse oxigênio que ele tem e ele vai virar como é que eu posso falar? Vai virar um ácido ou uma base.
Ali eu coloquei size de novo, tava errado. Depois eu vou arrumar isso e repostar no Drive, tá? Então a gente tem os óxidos básicos. Eles são formados por metais, eles têm NOx mais um e mais 2, formados por exemplo, elementos da coluna 1A, 2A. E eles são. Quando eles se juntam com ácidos, eles vão formar sais. Assim como se eles fossem uma base. Tipo, NaOH, CaOH, eles só não vão ter o H dentro da formulação deles, mas eles ainda vão formar a mesma coisa. E com a água, no caso, eles vão formar bases, porque eles vão acabar roubando hidrogênios da água. Óxidos ácidos ou anidridos, eles são formados então por ametais, da parte direita da nossa tabela, então, exceto o óxido de cromo e de manganês, que eles são metais de transição. Eles vão formar também óxidos ácidos, mas eles são metais. E com a água, então, eles vão roubar os hidrogênios e vão formar ácidos. E com bases, eles vão formar sais pela mesma reação de neutralização. Óxidos neutros, então, são óxidos que não reagem. É como se eles fossem os gases nobres dos compostos inorgânicos. Então, eles são formados por ametais, mas não reagem com nada. São o NO, N2O e o CO. São os únicos 3 exemplos que a gente tem. Os óxidos anfóteros, então, eles são basicamente elementos que podem reagir tanto como ácidos e como bases. Então, vai depender com o elemento que eles estão reagindo. Se eles reagem com uma base, eles vão agir como ácido. Se eles estão reagindo com ácido, eles vão se tornar uma base, e assim por diante. E assim, eles geralmente têm NOx mais 2 e mais 3. Eu acho que eu coloquei isso errado. Provavelmente era mais 3 e mais 4, eu não tenho certeza. Mas depois eu vou olhar e arrumar. Se tiver diferente no slide do Drive, daí vocês vão ter uma ideia melhor. Mas acho que tá certo, mais 2 mais 3. Óxidos duplos ou mistos, então agora ele não vai ser igual nos sais, que eles são formados por 3 elementos. A gente já viu que eles são formados por 2. A única diferença é que eles vão ter basicamente dois óxidos somados. Então ali eu coloquei um exemplo. O ferro, ele tem o ferro 2 e o ferro 3. Nesse caso, então, o ferro 2 mais o ferro 3, os óxidos dos dois, vão formar o Fe3O4. FeO, então, óxido de ferro 2, Fe2O3, óxido de ferro 3, vai formar, então, um óxido duplo, um óxido misto, que vai ser o Fe3O4. E daí a gente tem os peróxidos, que são quando o oxigênio passa a valer -1 ao invés de -2 no número de NOx, no número de oxidação. Então, os óxidos eles são apresentados então, como X mais O2 menos 2. Como o oxigênio valia -2, agora a gente vai precisar de 2 oxigênios para valer o mesmo tanto. No caso, H2O, ele é o óxido de hidrogênio, que a gente conhece como água, né? Se a gente deixasse o NOx do oxigênio valendo -1, a gente ia precisar de 2 oxigênios para fazer isso. O que ia virar é o peróxido de hidrogênio. Desculpa, ali eu errei, coloquei pré-óxido. É peróxido de hidrogênio. Ele é a nossa água oxigenada. A fórmula dela vai ser H2O2. Se vocês olharem ali, o hidrogênio ele vale +1. Como tem 2 hidrogênios dentro da molécula, a gente vai ter um NOx mais 2 para o total de hidrogênios. Como o oxigênio tem que igualar e tem 2 átomos, o NOx dele tem que ser -1 nesse caso. E isso vai gerar com que seja um peróxido. Aqui então a gente tem a nomenclatura. A gente então vai colocar, é bem fácil, a gente vai colocar óxido de e o elemento que está junto com o oxigênio nesse caso. Se tiver que nem como se tiver um metal, a gente vai colocar o metal, assim, óxido de e o metal. Se ele tiver uma variação, então, que nem ali no exemplo em branco embaixo, a gente tem o óxido de ferro 3 ou óxido férrico. A gente também, de novo, tem que especificar o número, o NOx dele, nesse caso. Em ametais, a gente vai ter que especificar o número de átomos que tem dentro da molécula.
Por exemplo, ali no segundo exemplo, a gente tem o CO. O CO ele tem que ser o monóxido de carbono. Então, mono, óxido de oxigênio e carbono. Eu poderia, como só tem um carbono, eu posso só colocar um elemento. Se tivesse dois, por exemplo, eu teria que colocar dicarbono e por assim vai. Ou eu posso colocar também, nesse exemplo que está ali, monóxido de monocarbono. Também é um jeito de você escrever. CO2, por exemplo, vai ser o dióxido de carbono, porque tem dois oxigênios e o carbono. Ali no último exemplo, então, a gente vai ter 5 oxigênios, então vai ser o pentóxido de fósforo, que são dois fósforos que tem ali. Agora, então, para terminar, a gente vai ter os últimos exercícios. Então, a gente vai ter aqui uma sequência que contém um óxido ácido, um básico, um anfótero e um peróxido. Aqui, então, a gente vai ter o... Opa, desculpa, passei. Aqui, então, a gente vai ter o SO2, que ele vai vir de um ametal, então ele vai ser ácido. O ZN, ele vem de um metal, então ele não vai ser um ácido, ele vai ser um básico. A gente já pode excluir a letra C. Então, opa, desculpa, eu estava olhando no errado. Eu estava olhando no último. K2O2 é metal, o K. Ele vai ser um óxido básico, então ele não vai ser ácido. Já está errada a I e a B. A C tem o SO2, aí sim, ele vai ser um óxido ácido, porque vem de um ametal. E o CaO, de novo, vem de um metal, então ele vai acabar sendo um óxido básico. Certo, agora sim a gente precisa de um óxido básico. Nos dois aqui a gente vai ter o CaO, que é um metal, então o Ca está na coluna, na família 2A, junto com o oxigênio. Vai ser então o óxido de cálcio, ele vai ser um óxido básico. Um óxido anfótero é aquele que pode ser tanto, como eu digo, tanto básico quanto ácido. Tudo depende de com o que ele está reagindo, certo? Então, o que a gente vai ter vai ser o K2O2 ou o ZNO. O K, ele é um elemento da coluna 1A. O certo, então, do óxido dele então, seria o K2O, mas nesse caso a gente tem o K2O2. Nesse caso a gente tem um peróxido, não é um óxido anfótero. Então, na letra D, a gente tem o ZNO, que nesse caso a gente tem o óxido de zinco, que sim é um óxido anfótero. Depois, se vocês procurarem, tanto os que não são nem na coluna 1A, nem 2A, e nem são ametais, exceto o cromo e o manganês, como eu disse, todos eles são óxidos anfóteros, eles são basicamente o resto. E daí, por último, o peróxido. Então, como eu falei ali em cima na letra C, K2O2 era um peróxido, a gente tem ali agora na última alternativa da letra D. Letra D, então, a gente vai ter um óxido ácido, um básico, um anfótero e um peróxido. E então a nossa resposta é essa. E por último aqui, a gente vai falar um pouco sobre indicadores de ácido base. O que vão ser eles? Vão ser a fenolftaleína, como eu posso dizer? Quando você coloca ele dentro da solução, ele vai mudar de cor e vai te dizer se ela é uma substância neutra, se é uma substância básica ou se ela é ácida. A gente tem três principais, então, a fenolftaleína, que ela muda de cor quando o pH é básico, ou seja, maior do que o 8, ela vai ficar rosa. É aquela foto dos dois vidrinhos ali. Ele é transparente ali, que nem a gente pode ver quando ele está num pH abaixo de 7 e pH neutro. E quando ele vai de 8 para cima, ele acaba ficando rosa, que nem o vidrinho da frente. Depois a gente tem o papel de tornassol, então, que está
na imagem de cima, ele é esse papel meio roxo, meio rosa. Quando ele fica dentro de uma solução, se ele ficar azul, ele é básico. Se ele ficar vermelho, a solução é ácida. E depois a gente tem os indicadores universais, que são aqueles quadradinhos que tem ali do lado. Eles são várias fitas com vários quadradinhos. E quando você coloca em uma solução, ele cria uma combinação de cores. Essa combinação de cores vai dar um pH dentro da escala. De 0 a 14, essa combinação de cores vai te falar qual o pH que tem aquela combinação. E assim você consegue descobrir se ele é ácido ou se ele é base. Ácido, de novo, se for menor do que 7. Básico, se for maior do que 7. E neutro, se for 7. E com isso a gente encerra a aula de hoje. Então, eu vejo vocês semana que vem para aula de biologia. Eu vou consertar as coisas do slide, daí eu posto de novo no Drive. Se vocês ficarem com alguma dúvida, vocês podem mandar um WhatsApp para mim, mandar mensagem aqui no Teams para mim e eu posso responder vocês qualquer hora. Tudo certo? Bom, senhor. Alguma dúvida sobre alguma coisa que vocês queiram me perguntar agora? Não, nenhuma, senhor. Beleza, então. Um bom fim de tarde para vocês e bom fim de semana, gente. Obrigada, senhor. Até mais. Até mais.